Boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom dia para você que está mais uma vez aqui com a gente, assistindo a mais um episódio desse podcast Becos e Saídas. Por aqui, eu, Marcelo Barbosa, Giovanni Janeiro, para fazer para você o melhor conteúdo da internet. Pode ter certeza disso. A gente está se esforçando, né, Marcelo? Com certeza. Para trazer sempre o melhor conteúdo para você assistir em casa. Eu fico na minha campanha solitária de pedir a você que assista ele inteiro. Fica só no corte não, assista tudo. Vai lá no YouTube ou então no Google, que agora é mais fácil. No Google você pode dar o Google lá, fazer a pesquisa e o primeiro resultado é o podcast Becos e Saídas com 2C. Valeu? Pode ir lá e procurar pra gente lá. Antes, a gente pede a você que se inscreva no canal. A gente sempre pede, se inscreva no canal. Siga a gente nas redes sociais e dê o seu like. E também faça o seu comentário, que é muito importante para a plataforma entender que o que a gente faz tem importância para você que está em casa. Tá bom, gente? Ajuda a gente aí, por favor. Bom, no episódio anterior nós tivemos aí a participação do convidado, foi o doutor Rodrigo Plaza. Esteve aqui, se emocionou, chorou, né? Falou da família, falou do trabalho, falou do direito desportivo que agora ele está fazendo. E é isso, foi muito bacana, muita repercussão nas redes sociais. E hoje nós temos aqui a ilustre presença do mais um advogado aqui com a gente, mais um advogado participando, o doutor Carlos Lube, que é advogado, criminalista e também ele é especialista em direito penal econômico, que na minha época de faculdade não tinha, mas agora tem. Também é professor professor de pós-graduação também, consultor jurídico e é mestre na UCAM. Enfim, o cara com um currículo desse não poderia deixar de vir ao podcast Becos e Saídas. Mandou bem, Marcelo, suas considerações iniciais. Agradecendo aí que o último bombou também. O professor foi sensacional aqui. Trouxe curtida, trouxe comentário, trouxe entretenimento, trouxe isso tudo. E lembrar você, para não deixar de se inscrever no canal, a gente precisa muito de você que está do outro lado aí, para a gente poder crescer e continuar desenvolvendo nosso trabalho. E hoje, não diferente, estamos aqui com a presença do doutor Carlos Lube. Por favor, se apresente, doutor. Boa tarde a todos, quero agradecer demais, é minha honra, meu privilégio estar aqui com vocês hoje. E também é minha alegria, porque é a oportunidade de falar por um canal tão relevante, que vem crescendo em audiência, em relevância, e atinge tantas pessoas com tantos assuntos diferentes. Eu quero poder merecer aqui a atenção do público do Becos e Saídas. Agradeço demais ao Giovanni, ao Marcelo e estou aqui à disposição. Show de bola. Aliás, queria dizer a você que está em casa que o nosso convidado de hoje é inspiração para personagens de novela da TV Globo. Galã de novela. Pra você ver que onda que a gente está tirando. Mas como é que foi essa história? Vamos conversar por esse pequeno detalhe. Ele ia fazer o papel de galã ou de advogado? Eu busquei ser galã, não deixaram. Falaram que eu prestaria para consultor. E aí, não, brincadeira à parte, mas tem sido uma experiência, eu ainda tenho alguma contribuição e outra para as novelas e produtos da Rede Globo. Isso é desde 2020, quando começou a pesquisa que culminou na novela Vai na Fé. A novela Vai na Fé era bastante centrada na atuação de advogados criminalistas e eu fui procurado pela autora Rosane Svartman, queridaça, amiga, parceira, que me deu a oportunidade de fazer uma engenharia de obra pronta, né? Porque ela mesma já veio com a ideia, já veio com algum formato, mas ela precisava dar um corpo, dar mais, digamos assim, vida aos personagens que ela já tinha interesse de fazer, a advocacia criminal. E aí eu pude participar contando minha experiência. Eu acredito que a maioria, se não todos os casos que foram retratados na novela são inspirados em casos meus, claro, com alguma alteração, né? Seja no nome dos personagens, seja... Muitas vezes foi a mistura de um caso com o outro, comecinho de um caso com o final de outro, mas, de modo geral, foi essa minha participação. Ou seja, trazendo minha experiência, não só
para retratar os casos como pano de fundo, mas também nas aulas, que a personagem da Carolina Dickman, que também é uma pessoa assim ímpar, uma profissional assim de uma generosidade, de uma elegância no trato, de uma atenção, uma vontade de acertar, tanto ela quanto Samuel de Assis, que foi o Ben, né? O Benjamin, os protagonistas. Então eu trabalhei cooperando não só indicando possíveis casos, né, para servirem de exemplo, para serem retratados, mas também com as falas, trazendo os cacuetes do advogado na fala. Né? A parte técnica a parte técnica. Então eu dava uma direção mais no começo e depois que os roteiristas, todos eles muito competentes, traziam ali o diálogo, eu buscava enriquecer com alguma coisa que fosse mais da vida prática do advogado, a fala do advogado. E eu acho que fomos bem sucedidos nesse sentido. A audiência bombou. Doutor, por falar em novela, televisão, vamos falar uma coisa que foi muito falada no Brasil também, além de novela. Lembra-se da Operação Lava Jato? Não tem como esquecer disso, né? A gente até gostaria de esquecer. Né? Mas foi recente. Tem dificuldade. E uma novela que o Brasil todo acompanhou. É verdade. Na época da Lava Jato, tinha-se a prisão coercitiva. Condução coercitiva. Condução coercitiva. Hoje já não existe mais. Sim. Como é que é o olhar que o senhor tem sobre isso? Favorável, contra, deu certo, não deu certo, poderia continuar? A rigor, a condução coercitiva ainda existe. Ela ainda existe para conduzir coercitivamente testemunhas e até peritos que não atendam uma primeira convocação. Testemunhas e peritos. Né? O que o Supremo Tribunal Federal vedou foi a condução coercitiva para interrogatório. Portanto, o acusado no processo penal, se ele não comparecer, direito dele. Se ele não é obrigado a produzir prova contra ele, por que ele deve ser obrigado a comparecer? Questão de coerência. Né? A mesma coisa o investigado. O delegado não pode obrigar o investigado a comparecer e muito menos conduzi-lo coercitivamente. Foi isso que o Supremo Tribunal fixou. Então, não impede a condução coercitiva de testemunhas que não atendam a um primeiro chamado da justiça, um primeiro chamado da autoridade policial. Na vida prática, eu posso trazer aqui uma série de problemas. O Brasil é o país do jeitinho, né? Feliz ou infelizmente, nós somos muito criativos, né, na solução que damos aos problemas. E a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal proibiu a condução coercitiva do investigado, o delegado começou a chamar o investigado de testemunha. Então ele diz que o cara é testemunha, intima o cara na qualidade de testemunha, com isso ele mata dois coelhos com a cajadada só. Ele impede que o investigado tenha acesso às cópias da investigação e ele ainda diz que o investigado, a testemunha, é obrigada a comparecer sob pena de condução coercitiva. E com isso a gente vem, mais uma vez, deturpando uma coisa que estava bem encaminhada para ser uma proteção a direitos e garantias individuais e, na verdade, a gente hoje vem produzindo esse tipo de distorção. Sendo assim, bem provável que a Suprema Corte, logo... É possível que a Suprema Corte, em casos concretos, tenha que se debruçar se, ao conduzir coercitivamente uma pessoa a pretexto de ser testemunha, na verdade se colheu dela um depoimento que constitui em si mesmo uma prova ilícita e, portanto, deve anular um processo. Por exemplo, isso que a gente busca toda vez que a gente identifica que o delegado, que o policial deu esse jeitinho, né, para conduzir um investigado e apertar o investigado, chamando ele de testemunha, dizendo que ele, se não prestar o depoimento ou se faltar com a verdade, vai incorrer em falso testemunho. Então, é isso que a gente está... Foi mais uma artimanha policial, então. Mais uma. Agora, falando ainda sobre a Lava Jato, né? Sim. Que a gente falou. Surgiu na época da Lava Jato esse fenômeno da delação premiada, né? Se falou muito nessa... Qual a opinião do senhor a respeito? A colaboração premiada, ela se popularizou na Lava Jato, mas ela não é exatamente nascida da Lava Jato, né? Uhum. Ela, aqui e ali, ela já estava presente na legislação desde 1990 e alguma coisa.
mas era na legislação esparsa. Em 2013, isso ganhou uma sistematização maior com a lei, né, de organização criminosa, 12.850, e é um recém-nascido. Todos nós temos dificuldade de lidar com isso. Eu, particularmente, não sou simpático à colaboração premiada. Eu não faço colaboração premiada de forma alguma. Né? Ensaiei isso na época da Lava Jato, foi o suficiente para eu ver que tem tudo para dar errado. Né? Hoje mesmo eu atuo em casos de colaboração premiada que se voltaram contra o colaborador, aí eu defendo o colaborador, que foi traído pelo Ministério Público, que foi traído pela Polícia Federal, foi abandonado pela Justiça e se vê complicado em uma série de outras situações porque confiou que agora tinha trocado de lado o balcão, mas na verdade, na prática, não é assim. Ele vai ser sempre tratado como um criminoso. Né? Feliz ou infelizmente, essa é a realidade. A colaboração premiada, ela começou com muita força e errou demais. Mas ainda ela e agora a gente está fazendo ajustes, né? Não, mas ele era bem atuante. Eu acho que o colaborador mais famoso do país é o Lessa. Sim. Lessa. Tanto é que a colaboração dele acabou trazendo à prisão quem? O Brazão? Irmãos Brazão, o delegado Rivaldo. E o delegado Rivaldo. E tá para ser votado agora também, no Congresso, o fim da colaboração premiada. Sim. Talvez seja por isso também, né? Eu acho que ela é uma realidade que está posta, não vai dar para voltar atrás. Algumas alterações legislativas já foram assim bem encaminhadas, como, por exemplo, não ser suficiente a palavra do colaborador isolada para prender alguém ou para iniciar um processo contra uma pessoa. Isso aí é óbvio, mas foi necessário botar isso no papel, né? A alteração legislativa veio nesse sentido. Então, mas o senhor, por ser um especialista em direito criminal, né? O senhor acha que isso tecnicamente, a delação premiada, ela tecnicamente ela é ruim para o acusado, vamos dizer assim? Depende do caso concreto. Ela é uma possibilidade que, quando mal conduzida, seja porque conduzida com má fé, seja conduzida com desleixo, ela produz uma série de problemas. Eu mesmo estou advogando para pessoas que colaboraram com a Justiça na época da Lava Jato, né? E hoje estão sendo processadas por outros órgãos a partir de fatos e documentos que forneceram de boa fé na colaboração. Então é uma pegadinha. Pode ser uma pegadinha. E aí é necessário que o advogado que atue, que realmente atua na colaboração premiada, ele não fique mexendo no celular enquanto o colaborador está falando. Né? Ele não fique comendo bala enquanto o colaborador está falando. Isso não é a atuação de advogado, né, criminalista. Ele tem que ficar atento ao instrumento. Aquilo é um contrato, ele tem que ler o contrato. Ele tem que ver como é que aquele contrato vai refletir no futuro do seu cliente. E não pura e simplesmente achar, olha, fiz aqui uma colaboração premiada, agora é tudo com o colaborador, fala aí, canta à vontade. Não pode ser assim. Esse tipo de comportamento do advogado que se vendeu como especialista em colaboração premiada, mas chegava lá na hora e ficava deitado em berço esplêndido e deixava rolar, isso vem produzindo uma série de problemas que a gente está enfrentando hoje em dia. Coitado do cliente. Coitado do cliente. Vamos lá, Giovanni. É uma coisa que surgiu, né, no mundo jurídico e ninguém trabalhou tecnicamente. Acho que é por isso que dá esse tipo de problema, né? As pessoas, tipo assim, joga lá, delação premiada, vai lá e faz. Sim, exatamente. Foi tudo muito assodado naquela época da Lava Jato. Tem uma vantagem. A gente hoje consegue olhar para trás e ver uma série de erros e acertos, né? E com isso a gente vai acabar evoluindo. Mas eu acho que a colaboração premiada é inexorável, é uma realidade e a gente tem que saber lidar com ela. Esse negócio de projeto de lei para extinguir colaboração premiada é atraso, é andar para trás. Eu não sou simpático a ela, mas eu acho que... Ela tem que sofrer ajustes, né? Sim, tem que sofrer ajustes. Exato. Falar em ajuste, vamos continuar em Operação Lava Jato? Sim. É uma novela também, né? Prisão em segunda instância. Sim. Eu tenho uma dúvida. Claro. Vamos supor, eu não tenho recurso para pagar um advogado assim, de codinome que tem mais acesso aos cursos superiores. Carlos Lube, que você fala. Isso.
Como é que eu consigo ter acesso assim, para o meu recurso e assim, um habeas corpus ser analisado para o STJ, para o STF? Porque o cidadão que está em casa, ele vê assim, caraca, esse cara tá preso, mas o habeas corpus dele já chegou no STF. Pô, eu tô preso aqui um tempão, cara, o meu não sai daqui. Daqui eu vou só para delegacia, não acontece nada na minha vida. Como é que a pessoa que tem tanto poder aquisitivo consegue tanto benefício e o cara que tá ali, o assalariado que infelizmente foi preso, não consegue nada? Aí, voltando à segunda instância, né? O pessoal pensa que na primeira instância, onde tem um defensor assistindo ali, tudo é mais difícil. Na segunda instância, tudo é mais fácil. Como o senhor entende isso? É a favor? É contra? Olha, questão muito complexa, né, Marcelo? Assim, eu trabalho em cada instância como se fosse a última e a única. Acreditar que vai reverter o caso no STJ, no STF, é perder a oportunidade de conquistar o convencimento do magistrado na primeira instância, na segunda instância. Então, se eu puder deixar esse conselho para o jovem advogado, é que ele se dedique a convencer o juiz de primeira instância, né? Porque os tribunais superiores, a taxa de reversão de uma decisão dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais é baixíssima. Mesmo para quem tem algum êxito no STJ ou no STF, ainda assim é difícil, é uma escalada muito difícil. Então, assim, o STJ e o STF, eles são realmente são tribunais em que é muito mais difícil circular, né? Eles não querem os nossos recursos. Então, assim, há uma política deliberada para sequer conhecer e analisar os recursos dos advogados, né? Então, daí porque eu acho que assim, o advogado tem que se dedicar a ganhar a causa na primeira e na segunda instância. Se não der certo, aí sim, tribunais superiores. É muito comum associar o poder aquisitivo a uma maior chance de êxito nos tribunais superiores. Isso tem a ver com o fato também de que os tribunais superiores estão em Brasília, né? E, querendo ou não, a possibilidade de você pagar para o seu advogado, pagar a passagem aérea do seu advogado para ele ir lá conversar com o ministro, esclarecer que no caso concreto tem peculiaridade, isso faz toda a diferença. Então, não vou dizer que não seja expressão da verdade, é também, né? Mas o advogado, quando ele se dedica à causa, ele cria soluções ali que, hoje em dia, com o Google, com acesso aos portais dos tribunais, você com a pesquisa, você consegue realmente produzir um bom trabalho sem que isso implique necessariamente em muito gasto. Então, tem mais a ver com a dedicação que se empresta ao caso. Muita gente vai ao STJ, ao STF, como se estivesse indo passear no parque. Não, tem uma estratégia para ir ao STJ, ao STF. Então, ali não pode ser pensado só como mais uma chance. É esse o erro que muitos advogados bons cometem. Achar que, não, então vou tentar mais uma, STJ. Vou deixar aqui que lá eu consigo resolver. Lá eu consigo. Consegue. Furada. São estratégias completamente diferentes. E se você entende que o seu caso é um caso para ser analisado no STJ, no STF, para o seu êxito ser alcançado no STJ, no STF, o trabalho tem que começar na delegacia, tem que começar na primeira instância. Porque você tem que pré-questionar tudo que você vai levar ao STJ ou ao STF. Sob pena de você chegar lá de mãos vazias, querendo discutir prova. E eles não querem discutir prova. Eles querem discutir questões jurídicas. Ofensa à lei, à legislação infraconstitucional ou ofensa à Constituição. Então você tem que saber construir isso desde a primeira instância. O advogado na primeira instância e na segunda instância, ele discute tanto a prova, a testemunha disse isso, a outra não disse aquilo, tem documento, tem vídeo. Ele fica tão centrado nisso que ele esquece de preparar, desde logo, um caminho para o STJ ou o STF. Desculpa, se eu falar uma coisa que é importante. Hoje, nas cortes superiores, os juízes ficam mais focados exclusivamente focados na questão de violação à lei infraconstitucional, à legislação STJ. É esse o foco do STJ. Saber se há uma interpretação correta da aplicação da lei infraconstitucional. E o STF, saber se está correta a interpretação de um dispositivo constitucional. Hoje em dia, os tribunais superiores escolhem os casos que eles vão julgar. Por exemplo, julgar o caso aí
da descriminalização, vamos botar nesses termos, do porte da maconha, né? Eles escolheram julgar aquilo ali. Já havia casos semelhantes, em algum momento, por uma questão política do tribunal, eles escolhem, vou pegar esse aqui e vou dar um destaque a ele. Os nossos tribunais hoje, superiores, são políticos, isso não está errado. Não são partidarizados, são políticos, porque eles estão aí para viabilizar a polis, o Estado, né? Então eles escolhem quais são os temas que são de interesse hoje da sociedade e julgam. Tem que estar atento à democracia também. Exato. O senhor é professor, né? Professor de direito penal econômico. Quando econômico. Deixam, né? Quando me chamam. Ah, é? Eu tive numa palestra que o senhor deu lá na OAB, lá em Campo Grande. OAB de Campo Grande. Isso. Muitos amigos lá. E o senhor defendia muito a questão da prisão, falava muito sobre a questão da prisão preventiva, Sim. né? Que o senhor entende que o advogado, aliás, é um pensamento que eu não conhecia, né? O senhor disse que o advogado tem que evitar que o acusado, né? Sim. Vá preso e não ficar brigando pela prisão temporária, se eu não me engano, acho que foi. Pode ser. Uma coisa parecida assim. Como é que o senhor vê essa questão das prisões hoje em dia e como os advogados de hoje, né? A rapaziada que está chegando agora, vê a questão desse tipo de comportamento do advogado desse tipo de situação assim, que o cara fica esperando a bola, em vez de cabecear antes, fica esperando a bola Giovanni, me diga você se esse é um tema importante. Hoje no Brasil nós temos quase 600 mil presos. Isso. 40 a 50% desses presos são presos provisórios, que não tem condenação. 40 a 50%. Entre 200 a 300 mil presos sem condenação. Desse contingente imenso de pessoas, 35% não vai ser condenado a uma pena de prisão no regime fechado, semiaberto. Ou essa pessoa vai ser absolvida, ou a pena dela vai ser substituída por uma restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade, coisas do tipo, ou até um regime aberto com alguma coisa dessa natureza. Então, assim, nós temos aí 100 mil pessoas hoje presas à toa, pra nada. Esse é um tema importante? Me parece que sim. Sim. É um tema que sangra a nossa democracia, porque o nosso sistema não foi desenhado para isso. Então, sangra o nosso Estado de Direito, né? E não vem sendo tratado da maneira correta. Não pelo legislador, acho que o legislador fez até um bom trabalho, porque eu sou capaz de dizer que 90% desses presos provisórios, aí sou eu chutando, né? Mas uma enorme maioria está preso desnecessariamente, porque a legislação prevê as medidas cautelares alternativas à prisão, que se o juiz souber aplicar, tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal para assinar no juízo, prisão domiciliar, em alguns casos, né? Uma série de possibilidades que tornam a prisão absolutamente desproporcional, exagerada. Sabe quanto custa um preso por ano no Brasil? Por volta de 50 mil reais. 50 mil reais por preso por ano. Essas dezenas de milhares de presos à toa, para nada, estão custando quanto para os cofres públicos? Dinheiro que poderia ser revertido na educação, na assistência social e tudo mais. E esse preso provisório, vou falar da realidade do Rio de Janeiro, ele, em razão do seu endereço, mesmo o assaltante, mesmo o estelionatário, mesmo o ladrão, né, mais vulgar que nós tivermos, esse preso, em razão do seu domicílio, ele tem que ser recolhido a uma unidade prisional, geralmente faccionada, né? E ali ele vai passar uma temporada com traficantes, milicianos, com organização criminosa bem estruturada. E muitas vezes
infelizmente, esse jovem é assimilado por essa organização criminosa numa condição em que ele não precisaria estar. Ele não precisaria estar preso. Fosse dado um voto de confiança a essa pessoa que cometeu esse mau passo, né? Nós evitaríamos, sem dúvida, assim, esse recrutamento que acontece no sistema penitenciário. Eu acho que a prisão preventiva é necessária, mas é tal qual um antibiótico. Se você usar o antibiótico para tudo, né, ele vai criando vai perder o efeito, ele vai se tornar veneno e ele vai criar aí uma super resistência e o sistema, vamos comparar com o nosso organismo, ele vai falecer. É isso que está acontecendo. Esse remédio chamado prisão preventiva está sendo usado de maneira abusiva e está perdendo o seu efeito e está virando veneno. Mas não tem uma revisão a cada 90 dias? Virou algo protocolar. Depois do incidente lá vamos chamar de incidente, do André do Rap, do PCC, que o Supremo Tribunal Federal soltou ele, né, em razão de uma liminar, que o ministro Marco Aurélio entendeu que, na ausência da análise dessa revisão de 90 dias, a prisão se tornava ilegal e, portanto, deveria ser relaxada. O André do Rap foi solto. E isso trouxe uma repercussão tal que fez o efeito reverso. Hoje em dia, isso aí é basicamente uma formalidade entre muitas direitos e garantias que vêm sendo tratados como mera formalidade. Não é aplicado, vamos supor, o cara está lá 89 dias preso. O cara foi pego furtando ali no mercado ali. Aí tá lá 89 dias, aí tomou a prisão preventiva, né? Aí tá lá 89 dias. Aí ele não deve ficar assim, 90 dias, vou falar com o meu advogado ir lá para ver se eu vou poder ser solto. Isso quem dera. Não. O efeito prático disso é quase nenhum hoje em dia. Quase nenhum. Alguns magistrados respeitam a necessidade de fazer a avaliação a cada 90 dias, mas o que passou a entender é que isso, primeiro, não é obrigatório, não é de ofício, não é o juiz. Não pode ser obrigatório. E se, caso não aconteça, não traz aí uma ilegalidade na prisão. Então, na verdade, ficou aí para inglês ver. Tá. Agora há pouco o senhor deu exemplo aí sobre a liberação do uso dessa quantidade aí mínima que liberaram. Sim, de maconha, né? Como é que o senhor vê isso? Dentro da organização jurídica, né? E também da questão, juntamente com a questão policial. Como é que é isso na prática? Como é que seria isso na prática? Como é que o senhor vê? Olha, toda vez que um assunto desse um assunto que interessa à sociedade como um todo é tratado pelo Supremo Tribunal Federal, eu acho que a gente tem um déficit aí de legitimidade, né? Eu sou a favor da decisão como ela ficou, tá? Eu acho que foi bem encaminhada, mas eu gostaria que esse assunto fosse tratado pelo Congresso Nacional e abrindo aí espaço para a sociedade, né, opinar. Da maneira que ficou realmente um Frankenstein. Não serve para qualquer droga, só serve para maconha. Não serve para qualquer quantidade, serve para 40 gramas ou número X, 6 plantas fêmeas isso mesmo. de cannabis sativa, algo assim. E o que é pior, esse regramento muito restrito ao mundo jurídico não alcança com clareza a população. E aí qual o problema? O cara pode achar que se ele andar com menos de 40 gramas, é certeza de que ele vai passar como usuário. Não é. Ele pode ser preso e condenado como traficante com menos de 40 gramas. Isso está na decisão, né? Mas não é todo mundo que vai ler uma decisão dessa. Então, assim, se ele tiver com anotações, por exemplo, vou dar um exemplo. Anotações de compra e venda de droga, Anotação. é o suficiente. Mesmo que ele esteja com 10 gramas, 5 gramas, nenhum. Né? O traficante pode ser preso por associação ao tráfico sem estar portando droga nenhuma, né? E ele pode ser preso e condenado por tráfico estando com menos de 40 gramas. Pode ser que ele esteja com uma balança de precisão, pode ser que ele esteja com um celular e o celular revele que ele compra e vende.
Naquele momento ali está com 20 gramas. Mas, na verdade, ele é um comerciante, ele é um traficante. Só deixou a mochila no cantinho e via. Exato. Tá com rádio. Isso. Coisas do tipo. Tá armado. Na boca de fumo. Com 20 gramas. Tráfico. Então, acho que, assim, vi no Supremo uma tentativa que deve ser reconhecida, né, de avançar no tema. Eu acho que é um avanço no tema, mas eu gostaria que isso fosse tratado pelo Congresso Nacional. Só que o nosso Congresso Nacional hoje é muito mais conservador do que o Supremo se mostrou. O Supremo se mostrou nesse tema mais progressista. Nosso Congresso é conservador, então a gente está aguardando as cenas dos próximos capítulos, porque tudo leva a crer que o Congresso vai votar alguma coisa para... A gente está esperando alguma ação do Supremo para poder se movimentar. Já está se movimentando, já está aprovando aí uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para considerar tráfico, ou pelo menos considerar crime, vamos colocar nesses termos, o porte de qualquer quantidade de droga. O problema é que essa confusão na ponta da lança, né? O PM que tá na rua abordando as pessoas, é que tem que ter. Esse que é o Vai problema. parar para ver, vai levar para delegacia. Esse que é o problema. A gente não tem um jurista, né, de plantão na rua, né? Aí é que tá a história. 30 minutos já? Um abraço. Meu irmão, não é mole não. É isso aí, gente. Podcast Becos e Saídas para você. Mais um episódio aqui com o Dr. Carlos Lube, que é especialista em direito penal econômico. Como eu disse para vocês que na minha época não tinha isso, mas agora, né, as coisas avançam. E é mestre pela UCAM, professor de pós-graduação, da consultoria jurídica em novelas da TV Globo. Enfim, o cara tá aqui, palestrante, inclusive, que eu assisti uma palestra dele lá na OAB de Campo Grande. É isso, tá aqui tentando esclarecer como é complicado, né, esse imbróglio todo jurídico, não sei, como é que não vai fazer o PM na rua? Mas fazer o quê? Tem que resolver. Bom, queria registrar aqui a presença do doutor, mais uma vez aqui nosso parceiro, Felipe Teixeira, que é se tornou nosso amigo, né, Marcelo? Amigo do podcast Becos e Saída. Bem abençoando o podcast. Exatamente, está aí com a gente quase todo episódio. Bom, gente, é o seguinte, parada para fazer o nosso jabá, para a gente mandar recado, enfim, falar das pessoas que têm ajudado a gente. Eu começo, como sempre, com Descartáveis de Palmares, onde você encontra produtos e acessórios também para sua festa, para o seu evento. E fica lá na rua, Marcelo. Sargento Andira, número 1001, Conjunto de Palmares. E também tem ainda o LC Import, que fica lá no Conjunto Campinho, em Campo Grande, onde você encontra produtos de eletrônicos importados e nacionais, onde você quiser comprar o seu aparelho de celular, o seu iPhone, capas para celulares, enfim, tudo que você quiser de produtos eletrônicos nacionais e importados, você encontra na LC Import, lá no Conjunto Campinho, na rua Frei Timóteo, sem número, Conjunto Campinho. Também temos o Aqua Show. Sou de qual bairro? Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Quando estiver em Campo Grande, estiver passeando em Campo Grande, temos o Aqua Show, que é o melhor espaço de lazer e entretenimento da nossa região, da Zona Oeste, aqui de Campo Grande, onde tem piscinas, bar e tal. Enfim, só você ir lá conferir para ver o Aqua Show, que é muito legal, muito bacana. Foi lá, doutor Felipe? Já foi no Aqua Show? Tá faltando ir no Aqua Show lá com a gente. E agora, gente, eu queria falar sobre uma novidade, né, Marcelo? Nós, a família Becos e Saídas, está se juntando, né, Marcelo? Com a família ID, Instituto Doando Esperança. Né, Marcelo? Fica localizado na Estrada do Campinho, que tem como coordenadora Rubênia Silva. Isso. E aí, calma aí, pedir. Tá até aqui no fundo aqui, ó. É isso aí, tá vendo? Olha a confirmação aí. Não deixe de seguir, compartilhar, visualize que essa menina aqui faz o bem lá na área lá. A gente tem o podcast, não é só um podcast, a gente tem a nossa responsabilidade social e a gente está se juntando agora a esse instituto e vamos fazer lá eventos e fazer a divulgação de toda a programação lá de eventos do espaço. Da nossa amiga Rubênia, que aliás é a nossa próxima convidada.
vai estar aqui com a gente na terça-feira, né, Marcelo? Se eu não me engano. Tudo lá, trabalho com crianças autistas, tem psicólogo, tem psicopedagogo, se não me engano. A gente vai fazer um vídeo, um videozinho, vai ficar bem esclarecido aqui. E ela vai estar aqui falando isso. Aliás, queria mandar um abraço. Nós tivemos lá em Cosmo, né, Marcelo? Na formatura dos bombeiros mirins, lá no projeto do nosso amigo William Barcelos, né? Estivemos lá, tivemos imagens, fizemos uma entrevistazinha com ele lá. Agora a gente está fazendo isso, está indo para a rua para produzir conteúdo para você, conteúdo de qualidade para você que está em casa, tá bom? Doutor? Sim. Algo a falar, algo a dizer? Mandar um abraço. Só agradecer. Para a família. Um abraço fica aqui, registrado para Becos e Saídas. Eu agradeço demais a oportunidade. E sim, vou aproveitar a oportunidade para mandar um beijo para Maria Fernanda, minha mulher. Isso aí. E para as crianças, Sofia e Davi. Senão não entra em casa. É isso. Marcelo, mais alguma consideração aí, meu parceiro? Não, só fazer uma pergunta de curiosa. Doutor, eu como Giovanni, eu também sou trabalhador do sistema penitenciário. E lá eu corro muito seu nome, de forma positiva, né? Que bom. Mas, de forma positiva. O preso fala assim, queria... Uma vez eu fui conversar com o preso, conheço fulano de tal, que conhece o advogado fulano de tal. E vi, rapaz, é caro, não é pra mim, não. Que maldade. Não sei se você tá me ajudando. Obrigado. Que isso, cara, que não dá, é flexível. Tem uma promoção aí, Marcelo. Aí ele foi e falou assim, aí uma curiosidade. Como o advogado consegue chegar nesse patamar? De ser bem falado, bem requisitado. O senhor é filho de um advogado? O senhor se espelhou em alguém? Como é que surgiu isso aí? É talento? Olha, eu agradeço o elogio. Não sei se sou merecedor, mas vou aceitar. Com certeza. Né? De bom grado. Agora, é trabalho, não tem segredo. E trabalho com seriedade, né? Realmente, assim, é uma porta estreita. Essa advocacia feita com ética, realmente, porque nós estamos num ambiente sujeito a muita coisa, enfim, a muita coisa de fato complicada. Nós temos advogados, colegas que já sofreram atentados, ameaças. Então, assim, trabalhar no processo, trabalhar com seriedade, trabalhar com respeito, uma visão humana é bem-vinda, né? Não tratar o seu cliente como um mero cliente, como se fosse só uma fonte de renda, um trabalho. Ali tem uma pessoa, aquela pessoa é o amor de alguém, é o amor da mãe dele, é o amor da esposa dele, é o amor dos filhos dele. Eu tento construir alguma relação com a família, exatamente porque a partir dessa empatia fica tudo mais fácil. É a partir exatamente de algum grau de identificação com aquela história que eu consigo vestir aquela roupa, né? De fato, assim, a gente não pode só representar aquela pessoa, falar em nome dela. A gente tem que ser o cliente, tem que, em alguma medida, né, entender as angústias, né, que o levaram àquela situação, a situação como um todo. E é exatamente quando a gente exercita a escuta, essa escuta ativa e empática, que a gente acaba colhendo uma ou outra circunstância que vai ser fundamental para aquela defesa. Fundamental. E até a postura do advogado passa a ser uma postura mais combativa, mais aguerrida e de quem acredita na verdade do seu cliente. E aí eu acho que as coisas ficam mais fáceis a partir disso. O senhor pode falar assim, algum caso assim que tornou-se um advogado X para um advogado A? Olha, eu acho que foi mais... Como é que a emissora, assim, a Globo chegou? Vou advogar... Sim. Não, tem milhares de advogados milhares de advogados, no Rio de Janeiro aí. Como ela te achou? Falou, cara, eu gostei desse cara aqui, esse cara é bom. Eu acredito que meu nome foi avaliado junto com outros nomes, né? E aí, primeiro é um perfil mais discreto, que é o meu perfil. Eu não tenho nem rede social, eu não faço estardalhaço dos meus casos, né? Pelo contrário, sempre fui muito discreto.
Estar aqui é, para mim, de alguma maneira, desafiador, mas também é muito prazeroso, né? E eu acredito que nessa ocasião a autora buscou alguns nomes perante outros advogados de outras áreas que também já atuavam ali para a emissora, né? E aí meu nome foi indicado. Então, assim, uma carreira na advocacia criminal, ela quase sempre é construída a partir da perspectiva que outros colegas têm de você. Outros colegas, advogados criminalistas, advogados tributaristas, civilistas. Então, é muito bom ser bem visto pelos colegas. Porque aí, quando alguém pergunta, você conhece um criminalista? Vamos falar o seu nome, né? Então, geralmente é o advogado civilista, o tributarista. Nesse caso da Rede Globo, foi algo assim, um consenso de... outro consultor jurídico foi indagado se ele tinha um nome para indicar. Eu acho que alguns nomes foram indicados, o meu foi um deles. E aí tinha uma história que casava bem com a novela. Parabéns. Obrigado. E tinha outra... Aliás, o senhor fez a consultoria de uma novela, não foi isso? Sim, de algumas novelas. De algumas novelas. De algumas novelas. E pode citar as novelas? Pode falar dela? Posso citar algumas. Uhum. A Vai na Fé foi o trabalho que eu participei de maneira mais intensa, desde da concepção da novela, né? O roteiro também tive participação. Quero deixar bem claro que é uma obra de ficção, né? E que é fruto da criatividade, da competência da autora Rosane Schwartzman e de uma equipe de roteiristas e pesquisadores, assim, sem par. Mas eu trabalhei mais ativamente na Vai na Fé, Terra e Paixão, que é a novela das 9. Teve novela das 6 também, que e das 7, essas últimas. Sempre que tem um julgamento, alguma coisa assim, eu acabo sendo demandado para trazer mais realidade, né? Eu acho que essa é uma preocupação mais recente e que veio muito bem a calhar, porque antigamente, até pouco tempo, a ficção brasileira se baseava muito na ficção norte-americana para produzir um júri, um julgamento. Isso não tinha nada a ver com a nossa realidade. Não tem nada a ver com a nossa realidade. E o público percebia, né, que isso aí realmente era algo estranho. Então, tem sido uma preocupação deles trazer para a realidade brasileira, quando tem uma sessão de julgamento, quando tem um processo, tentar, né, encaixar situações concretas, reais. Ser bem realista, né? Ser bem realista. O senhor fala muito bem, se comunica bem. O senhor faz júri? Faço júri. Sim. Fácil, difícil? Só difícil, né? Só difícil. Você sabe que um dos casos mais desafiadores, que eu acho até que me deu uma projeção, foi de um rapaz que ele tinha 12 processos de júri. 12. Tinha um que ele respondia a 8 homicídios, outro não sei o quê. É uma coisa muito pesada. E eu assumi essa causa muito novo para poder exatamente me exercitar no júri. Dos 12, já foram julgados 11. Nós ganhamos os 11. Né? Isso deu ali alguma robustez, né? Alguma carcaça para a gente ir para o plenário. Agora, eu faço de tudo para não ter que chegar ao plenário de júri. Então, se eu posso evitar o plenário de júri, o júri ainda é um pouco de loteria, né? Tem um fator sorte ali que o jurado casar bem ali com aquele seu discurso. Então... Cansativo, né, Dudu? E o senhor é interessante. O senhor já trabalhou em grandes escritórios, né? Sim. Fragoso. E agora tem o seu próprio. Tem o meu próprio. Carlos Lube Advogados. Casa de vocês fica na Barra da Tijuca, mas também tem uma extensão no centro do Rio de Janeiro, ali bem perto do fórum. E a advocacia criminal. E antes de o senhor chegar a esse, né, ao próprio escritório, né? Sim. Que tem hoje. As experiências do Fragoso, por exemplo, né? Trouxe uma grande bagagem na trajetória do trabalho, né? Sem dúvida. Ali foi uma escola assim muito importante para mim e para vários advogados criminalistas que se lançaram. Um escritório que deve ter por volta de 70 anos, foi fundado pelo grande Eliano Fragoso e depois que teve a sorte de ter gerações de grandes advogados. Hoje, acredito que hoje eles estejam na 3ª geração, indo para a 4ª já, de grandes advogados criminalistas. Aprendi muito com todos eles,
né? Foi muito interessante. Ali é uma advocacia muito diferente. Não é aquela advocacia para pessoa física, tão voltada para pessoa física. Há casos, sim, importantes, né? Mas é uma advocacia mais para empresas. Empresas que são vítimas de fraude, como seguradoras, bancos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes executivos, e ver como é que é a cabeça do empresário, né? E também o direito criminal, ali aquela experiência me deu a perspectiva da vítima, de quem também fica do outro lado sofrendo as consequências de um crime. Então, é claro, eu sou um libertário, a minha vocação é a advocacia contenciosa pela liberdade, né? Eu acho que o homem nasce livre, nasce para a liberdade. Então, eu realmente não sou muito simpático a fazer assistência de acusação, mas ali nesse escritório que você citou, eu tive a oportunidade de ser assistente de acusação para grandes empresas, as maiores do Brasil, provavelmente. E ali eu tive uma perspectiva muito interessante também. E hoje com o seu próprio escritório, né? Sim. Agora é o senhor que... como é que é conduzir isso para os demais advogados, né? Que eu imagino que tenha outros além do senhor. Sim, sim. Como é que é? É o senhor que faz a diretriz do trabalho ou eles ficam à vontade para advogar da maneira que eles querem? No meu escritório, eu reviso até petição disjuntada. Tiver um parágrafo, eu reviso. Porque leva meu nome, é minha responsabilidade. Faço questão de não deixar o escritório inchado de clientes, né? Porque aí eu não vou conseguir dar ali a atenção que os clientes merecem quando procuram um advogado criminalista. A advocacia criminal, ela é personalíssima. A confiança é depositada em um advogado quase sempre, não numa estrutura diluída. Então, os advogados que trabalham comigo são brilhantes, né? Mas todos eles, de alguma maneira, né, rezam a minha cartilha. Entendi. Exatamente porque sou eu que vou conduzir o caso com aquele cliente e aquele cliente depositou a confiança dele em mim. Posso fazer uma pergunta de curioso aqui? O senhor fala muito em advogar na tua área toda ali, mas o senhor também é professor. Sim. E como é que é a relação com os alunos lá? Olha, para me dedicar mais à advocacia, eu escolho as situações de dar aula, por isso que eu prefiro a pós-graduação, né? Porque aí você pode dar uma aula hoje e outra no mês que vem. Só está na pós-graduação? Só estou na pós-graduação, porque realmente o compromisso com a graduação te obriga a ter uma rotina e eu já estava começando a falhar com isso, né? Exatamente porque a advocacia criminal é 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana. Então, eu gosto de quem gosta de mim. Me ligou, pediu o meu socorro, eu tô lá. E às vezes eu não conseguia conciliar isso com a graduação. Mas o que eu percebo é que os alunos eles têm uma paixão pela advocacia criminal, eles se interessam muito, porque na sala de aula dá para eu contar o caso concreto nos mínimos detalhes. Aqui talvez fique mais difícil, né? Expor as pessoas e tudo mais. Mas na sala de aula a gente conta mesmo. E o aluno fica fascinado com aquilo. Eu gosto de dar uma concretude às aulas. Eu não gosto de ficar na teoria pela teoria. Eu realmente só vejo o direito como um instrumento para viabilizar direitos e garantias, né? Então, nosso sistema como algo que só faz sentido para, digamos assim, pavimentar o caminho do Estado de Direito. Então, eu trago casos concretos para eles verem o pulo do gato. Como é que aquele princípio salvou um cliente meu num caso concreto? Como legal. É que aquele dispositivo, eu dei foi possível, pelo tribunal ou pelo advogado, uma interpretação um pouquinho mais criativa, né, para atender a uma demanda naquele caso concreto. Eu acho que assim os alunos ficam mais interessados. Literalmente prática pra caramba, hein? É prática. O cara vê, pô, ele conseguiu se safar nisso aqui. Eu sempre gostei do professor que dava o pulo do gato. Ele trazia a teoria para um caso concreto. O cara que ficava só na teoria, eu acabava me perdendo. Então eu procuro reproduzir esse tipo de metodologia. Quantos anos de profissão, doutor?
Já são 20 anos. Já são 20 anos. 20 anos com estágio. Eu fui estagiário, inclusive, do Ministério Público. Vi o outro lado do balcão, né? No Tribunal do Júri, inclusive. Vi os melhores tribunos do júri naquele período. Grandes advogados, grandes promotores de justiça, né? Mas eu, ali, estagiando pelo Ministério Público, eu vi que a minha vocação estava na defesa. Eu, muitas vezes, estava ali do lado de cá do balcão, estava na acusação, dando um auxílio a algum promotor, mas estava torcendo pelo advogado, né? Eu até brincava lá no gabinete que no filme Auto da Compadecida, né? A advogada era Nossa Senhora. O promotor era o diabo. Então, por isso que eu acabei sendo levado a torcer sempre pela defesa. Sempre quis ser advogado? Pela minha devoção à Nossa Senhora. Sempre quis ser advogado? Sempre quis ser advogado. Eu, no primeiro momento, pensei e considerei a diplomacia, né? Mas... E viu no direito um meio para chegar à diplomacia. A maioria dos diplomatas tem formação em direito. Então, no primeiro momento, eu fui para o direito pensando nisso. Mas rapidamente fui capturado. Teve um filme que foi muito importante para mim, O Advogado do Diabo. Keanu Reeves. Né? Aquele filme ali me impactou. O Marcelo mesmo me perguntou se eu... Tenho pai, não tem ninguém na minha família com atuação nessa área. Então foram os filmes, os livros, né, que despertaram esse meu interesse. E, de alguma maneira, eu gosto de acreditar que eu tenho alguma sensibilidade pela dor do outro, eu consigo me colocar no papel do outro e, de alguma maneira, ser o instrumento, né, para que a justiça... seja realizada no caso concreto. Bom. Doutor, você circulou com muita gente famosa, já trabalhou bastante. Sim. É difícil citar. Poderia citar algum caso, só para curiosidade daquele cara que tá lá em casa. Lá, o cara quer ver. Pô, esse aí defendeu um bicheiro, esse aí defendeu um... Bicheiro? Sei lá. Olha, o seu José, né, Scafura, ele ficou mais em evidência agora na série... Vale Tá Escrito. Vale Escrito. É realmente uma figura adorável. E eu tive a oportunidade de ser o impetrante do habeas corpus que revogou a prisão do Piruinha. Popularmente conhecido. Ele tá bem todo já, deve... 94 anos, algo assim. Eu assisti alguns episódios da série, né? Ele tá bem velho mesmo, né? É uma figura muito carismática. E é muito carismático. E mora até hoje na casa dele lá em... Esqueci o nome do... No subúrbio. Por ali. Por aquelas cantos ali. Tem hábito ainda de pegar... É uma figura muito querida ali na região. Bem conhecido. Abolição, isso mesmo. Bom, muito... Giovanni, tá quase chegando no fim. É isso, cara. Já tá, diretor? Falta quanto? 5 minutos. Então é hora de... Pô, tá vendo como é que é? Passa rápido. É isso que eu falo com vocês, tá vendo? O bate-papo. O bate-papo. Dá tempo. Vamos fazer? Vambora. Eu falo uma palavra, você responde o... Caraca, muito rápido. Vamos falar, deixa eu ver... É com o Marcelo? Não, eu faço uma, ele faz outra. Família. Felicidade. Filhos. Vai um pouco. Minha paixão. Tô doido, meus filhos. Tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. Casal? Davi. Casal. Quantos anos? Eu sou abençoado de diversas maneiras. Essa daí foi a maior bênção que eu tive na minha vida. Meus filhos. Bom, né? Então vamos para descontrair. Futebol. Fogão. Líder. Segue o líder. Caiu. Vai dar ruim. Fogão, isso aí. Herança do meu pai. Pô, eu não tava mais... do meu pai. Velho casou. Deixou essa herança muito bem-vinda para mim. E hoje meus filhos são botafoguenses também. Coisa rara. Eu tô forçando os meus a ser. Rio de Janeiro. Problemático. Problemático. Tem jeito não? Curto prazo não tem jeito.
mas nós temos que nos empenhar nesse sentido. É uma utopia o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro realmente é algo que tinha tudo para dar certo, Infelizmente. mas né? infelizmente é muito problemático. Não é para amadores, não é para iniciantes, não tem bala de prata para resolver os problemas do Rio de Janeiro. Só vejo um caminho de médio a longo prazo, que é a educação de qualidade para todos. Qual o lugar de refúgio? Depois de um dia estressante de trabalho no escritório e tal. Não vai em Engenhão, não. Não vai em Engenhão, não. Eu também. A última vez que eu levei meus filhos foi 3-1. Como é que é? Então, viu? Já não é lugar de refúgio. Pois é, foi na Libertadores. Olha, onde meus filhos estiverem é o meu refúgio. Bacana, bacana. Parabéns. Isso aí. Filho sem palavras, né? Bom, vamos lá. Faltando 5 minutinhos para terminar o nosso mais um episódio do nosso podcast Becos e Saídas. Aqui com o advogado Carlos Lube, advogado das estrelas, né? As estrelas globais. Brincadeiras à parte. Mas é isso, gente. Terminando mais um episódio. Agradecendo sempre a você e a presença dele. Agradecendo ao senhor. Eu que agradeço. Pela presença no nosso podcast. Mais um advogado que a gente consegue trazer, grande advogado que a gente consegue trazer aqui. Pra minha honra. Além do doutor Felipe também, que teve aqui, foi o canal. Mas a gente agradece muito ao senhor pela presença e espero que não seja a última vez que o senhor vai estar aqui. Fiquei envaidecido com o convite, tá? Assisti muitas das entrevistas que vocês fizeram, vocês vêm fazendo um ótimo trabalho. Obrigado. E eu estou muito orgulhoso de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Doutor, obrigado. Marcelo, suas considerações finais, doutor. Saudações, Alvinegro. Obrigado. De novo, que é pra mim. Grande Giovanni. Pô. É isso, gente. Pedir a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça a sua inscrição lá, ajude a gente está tentando criar mais conteúdo aí para você, tudo para você aí da sua casa. E lembrando que a gente agora tá ficando, até sumiu ali. A gente está com o ID, o Instituto Doando Esperança. É um instituto voltado para a questão da mulher, muito interessante, muito bacana. A gente vai fazer vários vídeos, vamos produzir material lá com eles e mostrar para você que está aí curtindo a gente, que segue a gente nas redes sociais, tá bom? Marcelo? É só mandar um abraço para papai, para mamãe, pro meu filho, para minha esposa e para os amigos. Um abração, gente. É isso aí. Doutor, mais uma vez, obrigado. Fica com Muito Deus obrigado. Foi um prazer. Esperamos até a próxima. Obrigado. Valeu. Show.